Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Handout de Linguística. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu não vou fazer um review de um capítulo de livro e nem de um artigo. O que eu vou fazer é mostrar uma atividade que eu fiz para um curso online que eu estou fazendo. O nome do curso é Gramaticoteca, Metodologia Ativa e Ensino de Língua Portuguesa. Ele está sendo ministrado pela professora Heloísa Pilati, da UNB, e ela está elaborando esse curso em coparceria com a professora Heloísa Salles, também da UNB, com o professor Rafael Minuzzi, da Unesp, e com o professor Júlio Barbosa, da Unispar. O objetivo desse curso é repensarmos o ensino de língua portuguesa através de dois viés. A gente tem que repensar o nosso viés teórico e o nosso viés metodológico. O viés teórico a gente repensa embasando as nossas atividades na linguística, ou seja, nas pesquisas linguísticas recentes. Enquanto que o viés metodológico seria repensá-lo utilizando uma metodologia ativa. E se você ficou curioso, todas as aulas do curso estão disponíveis no canal do YouTube, chamado Gramaticoteca, então é só clicar aqui no izinho que eu vou deixar o link para o canal disponível. Nas últimas aulas, a professora Heloísa Pilati nos desafiou a criar um material para trabalhar gramática em sala de aula. Esse material, ele teria que ser primeiro algo concreto, ou seja, algo palpável, que o aluno conseguisse trabalhar manualmente. Ele também teria que ser um material com coisas que a gente tivesse em casa, a gente não podia sair da quarentena para buscar coisas. Ele deveria trabalhar a estrutura da oração, ou seja, sujeito, verbo, objeto, e uso da vírgula, que foram os temas das últimas duas aulas que a Heloísa deu. Por fim, ela disse que a gente tinha que escolher uma música que a gente considerasse bem bonita para colocar no material como exemplo. A música que eu escolhi é a música Relicário, ela foi composta pelo Nando Reis, e a minha versão favorita é a que ele canta com a Cássia Eller. Como vocês podem ver, o material ele é concreto, são coisas, ele é palpável, coisas que o aluno ele pode mexer. Ele foi feito só com coisas que você tem em casa, então aqui eu tenho o talco da cachorra, o talco de pé da mãe. O material ele permite visualizar melhor os elementos da oração. Então você tem aqui os verbos, você tem o sujeito, e você tem os adjuntos, e você tem aqui um objeto. A música, eu não conseguia encontrar tantos objetos, mas vamos lá. Então, o que eu pensei que o professor ele poderia fazer uma correlação entre os elementos da oração e a arte, num projeto talvez em até coparceria com o professor de educação artística. Sempre quando a gente é criança, a gente estuda cores primárias e cores secundárias. E as cores primárias, elas são três as cores primárias, e elas são chamadas primárias porque a partir delas você consegue formar qualquer outra cor. Então você tem essas três cores que são muito relevantes. E para a oração, a gente também a gente tem elementos que são essenciais, que são o verbo, o sujeito e o objeto, como a gente pode ver lá no canal da Heloísa, nas aulas da Heloísa. Então, o que eu decidi? Fazer o verbo, o sujeito e o objeto, que são os elementos essenciais com as cores primárias, e o adjunto com uma cor secundária, para mostrar que ele tem um papel secundário. Mas isso poderia ser algo que você poderia trabalhar com os alunos, fazendo essa associação entre as cores e o papel dos elementos numa sentença. Então, a música evoca imagens bonitas, só que, no entanto, a poesia dessa música não está só na escolha das palavras. Uma coisa importante que eu gosto dessa música é que a sintaxe também contribui para elevar esse fator poético. Uma das coisas que você pode perceber é a inversão. A ordem básica do português é sujeito, verbo, ou seja, seria algo como: o dia sobe, as ilhas dançam, a lua corre. Essa é a ordem básica do português. Só que nessa música, o autor faz várias inversões. Então, ele vai falar: dançam as ilhas sobre o mar. Sobe o dia, tão vertical. Corre a lua
por que longe vai. Então você percebe que essa inversão entre sujeito e verbo também colabora para esse efeito poético. Então a gente vê como a sintaxe ela pode ser usada para fins de poesia. Então eu acho muito legal essa música porque ela permite trabalhar isso. Um exemplo bem bacana. E os materiais eles ajudam você a visualizar isso de uma maneira mais concreta. Outra coisa que esse material permite é trabalhar um paradigma, porque você percebe que você pode trocar aqui o sujeito, por exemplo, o dia sobe. Você pode virar aqui, as ilhas sobem. Então você consegue ir mudando tanto o sujeito para outros tipos de sujeito, para ver se combina com esse verbo, ou ir mudando o verbo. Por exemplo, o dia dançam. Aqui já não tem concordância. O dia sobe. Então, eu acho interessante porque você consegue trabalhar de uma maneira paradigmática com esse material também. Ficou um material bem legal para trabalhar. Eu mesmo gostei bastante de fazer. Você pode pedir que os seus alunos façam em casa. Eu fiquei cantando, eu trabalhei durante a madrugada e eu fiquei cantando a música várias vezes enquanto eu fazia. Então, você pode ver aqui, ó. Corre a lua porque longe vai. Sobe o dia tão vertical, o horizonte anuncia com seu vitral que eu trocaria a eternidade por esta noite. Então, uma música muito bonita. Esse daqui é o único objeto que eu achei. Você percebe que esse objeto é uma oração subordinada, então horizonte, sujeito, anuncia, e aquilo que ele anuncia é uma oração, que eu trocaria a eternidade por essa noite. Você tem uma oração subordinada que ele troca com o adjunto. Então, na verdade, essa é a ordem básica e ele faz isso na música. Aqui a gente tem a ordem canônica, então sujeito, verbo, objeto, adjunto. E a gramática geralmente fala que a vírgula ela é uma pausa. Então você vai usar uma vírgula num texto quando você faz uma pausa de pequena duração, enquanto que o ponto seria uma pausa de maior duração. E na última aula a gente viu com a professora Heloísa que a vírgula, na verdade, ela tem uma função sintática, ela tem um uso que é sintático. Então você tem aqui os elementos da oração na ordem canônica e a Heloísa mostrou que quando você inverte essa ordem, você usa vírgula. Então quando você pega esse adjunto e coloca aqui no começo da oração, você vai usar uma vírgula, que aqui é o meu apontador, que tem o formato sugestivo de uma vírgula. Então eu decidi usar ele. Então aqui, sobre o mar, as ilhas dançam. Então, se você inverter essa ordem, você usa uma vírgula aqui. Então, o horizonte anuncia que eu trocaria a eternidade por essa noite com o seu vitral. Se eu pegar esse adjunto e colocar no início da sentença, vírgula aqui. Então, com o seu vitral, vírgula, o horizonte anuncia que eu trocaria a eternidade por essa noite. Então, a gente tem aqui também uma maneira de representar o uso da vírgula, que é concreta e que permite observar que não é uma pausa que está definindo o uso dessa vírgula. Na verdade, é um elemento da oração que está sendo deslocado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Eu amei fazer ela, eu estou adorando as aulas com a Heloísa. Eu recomendo a todo mundo que dá uma conferida lá no canal e assistam às aulas.